Então, aula de hoje, nós vamos falar sobre gestão de estresse para terapeutas, autocuidado com os florais de Bach. Por que eu trouxe esse tema? Na verdade, eu estou há muito tempo querendo gravar essas aulas aqui para o YouTube e eu pensei em começar então com esse tópico porque tem aparecido muito pessoas que trabalham, né, nessa parte aí, seja de massoterapia, de naturologia, terapeutas integrativos, enfim, que prestam suporte para outras pessoas e que estão sentindo que estão sem suporte. Então, trouxe aqui os principais florais de Bach que eu acho que podem auxiliar nessa jornada terapêutica dos altos e baixos que a gente tem na vida de terapeuta. Então, vou me apresentar primeiro, para quem não me conhece, sou Lucilene Stein, sou formada em naturologia e me especializei então em estética facial e corporal. Eu atendo tanto com a parte de naturologia quanto de estética desde 2009 e me tornei professora a partir de 2010. O meu primeiro contato com os florais de Bach foi em 2003 e eu comecei a fazer indicação de florais de Bach ainda na faculdade em 2008. Gostei tanto, me apaixonei tanto por esse tratamento integrativo que eu fui em busca então de fazer a formação internacional em florais de Bach. Nível 1 eu fiz em 2012 e depois eu fiz o nível 2 em 2019. E caso vocês queiram conhecer um pouco mais das áreas que eu já atuei, locais que eu também já atendi, locais que eu já dei aula, enfim, né? Vocês podem acessar aí o site e com o QR Code vocês já conseguem ir direto para essa área do meu blog. E aí, como eu comentei lá no início, nos últimos tempos, né, tem me chamado muito a atenção essa questão dos profissionais, aí no caso eu vou puxar para os meus alunos, que é com quem eu acabo trocando mais ideia, sobre a importância da autoaplicação das técnicas. A gente cuida de muitas pessoas, mas quem cuida de nós, né? Eu me cuido já com os florais de Bach desde 2008, que foi quando eu tive essa cadeira na faculdade, e eu acredito que ele é um excelente suporte para nós, enquanto terapeutas, né, nesses muitos ciclos que a gente vai viver durante a nossa profissão, que a gente sabe que a gente tem ciclos ótimos, excelentes, que a gente está super realizado com a profissão, e tem momentos que a gente tem uma baixa, digamos assim, né, isso aí acaba afetando a nossa saúde mental e emocional. Fora as questões pessoais, né? Estou colocando aqui muito relacionado às vivências que a gente vai ter no nosso trabalho. E aí uma sugestão que eu dou para vocês então seria assistir essa aula pelo computador. A experiência vai ser melhor, mas se você preferir assistir pelo celular, tudo bem. Para que quando tiver esses QR Codes, você possa acessar pelo celular. Então, por isso que eu deixei que a experiência é melhor no computador, para vocês terem um celular à mão quando for necessário. Mantenha um caderno e uma caneta para anotações importantes. Tenha ao seu lado, né, uma água ou um outro líquido da sua preferência para conseguir dar pausas de descanso entre um tópico e outro. E lembre também de fazer alguns alongamentos, porque essa aula vai ser um pouquinho longa, tá bom? Então, vamos começar a aula? Bom, a gente vai ter dois grandes blocos nessa aula. Primeiro, eu vou falar das principais queixas que têm aparecido, né, no consultório para quem atende terapeutas. E depois o bloco maior vai ser a parte realmente falando dos florais de Bach, tá? Mas é porque vocês precisam ter essa base do que é cada coisa e quais as manifestações mentais, emocionais ou físicas para que vocês depois entendam que tipos de florais são mais adequados para cada caso, tá? Então, voltando, quais as principais queixas dos terapeutas que conversam comigo ou me procuram, né, quando estão relatando sobre a sua saúde relacionada ao trabalho? Então, muitos vêm com um quadro de estresse ou de ansiedade, que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, síndrome de burnout ou trauma vicário, também chamado de traumatização vicariante. A pessoa ela pode apresentar mais de um desse ao mesmo tempo, tá, gente? Então, primeiro vamos falar um pouquinho do estresse. Ele é uma reação natural do organismo que vai ocorrer quando a gente vivencia situações de ameaça ou de perigo. Esse mecanismo vai nos colocar num estado de alerta ou de alarme, provocando alterações físicas e emocionais. A reação ao estresse é uma atitude biológica necessária para a adaptação a situações novas, mas muitas vezes ela pode trazer resposta biológica, psicológica ou fisiológica que pode causar alterações físicas e emocionais.
porque a gente pode ter um estresse que seja positivo, chamado de eustresse, ou um estresse que seja negativo, chamado de distresse. Existem dois tipos principais de estresse que a gente vai encontrar. O agudo, que ele é mais intenso e curto, sendo normalmente gerado aí por situações mais traumáticas, mas que ao mesmo tempo elas são passageiras, né? Como, por exemplo, aquele estresse que tu sofre logo que tu perde o emprego. E de outra parte, a gente tem o estresse crônico, que é o que a gente vai lidar mais no dia a dia. Vai afetar a maioria das pessoas, né? Sendo constante mesmo ao longo do nosso cotidiano, mas de uma forma mais suave. Então, é o estresse relacionado às questões do trabalho, à maternidade, ao casamento, etc. Então, lembrem disso, tá? O estresse por si só não é sinônimo de dano, mas a falta de recuperação pós-estresse é. Por quê? É impossível a gente ter uma vida sem estresse, né? O grande problema é como a gente faz a gestão e recuperação desse quadro. Então, o estresse ele pode causar no indivíduo irritação, medo, desconforto, preocupação, frustração e indignação. Agora vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade, aqui focando no transtorno de ansiedade generalizada chamada de TAG. Então, o transtorno da ansiedade generalizada, segundo o Manual de Classificações de Doenças Mentais, ele é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente de difícil controle que perdura por 6 meses no mínimo e vem acompanhado por 3 ou mais dos seguintes sintomas: inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular e perturbação do sono. Então lembra, o transtorno de ansiedade generalizada vai ser um quadro de ansiedade em que a pessoa está sob essa ansiedade por 6 meses ou mais e que tenha esse quadro abaixo, né, de sintomas. Lembrando, assim como o estresse, a ansiedade é uma reação normal que a gente vai ter ao longo da vida diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. Então, ela vai se manifestar, por exemplo, nas horas que antecedem uma entrevista de emprego, a publicação dos aprovados no concurso, o nascimento de um filho, uma viagem, uma cirurgia, uma festa, enfim. Nesses casos, a ansiedade vai funcionar como um sinal que prepara a pessoa para enfrentar o desafio e que, mesmo que esse desafio não seja superado, vai favorecer a sua adaptação às novas condições de vida. O problema da TAG, né, do transtorno de ansiedade generalizada, é que ela vai trazer um nível de ansiedade que é desproporcional ao acontecimento gerador do transtorno. Então, ele vai trazer, por exemplo, sofrimento para o indivíduo e vai interferir na qualidade de vida e no desempenho dessa pessoa, seja a nível familiar, social ou profissional, que é o que a gente está colocando aqui nessa aula de hoje. Os sintomas podem variar de uma pessoa para outra, mas os que mais aparecem vão ser inquietação, fadiga, né, cansaço, irritabilidade, dificuldade de concentração e tensão muscular. Existem outras queixas que também podem estar associadas. Então, a gente tem palpitações, falta de ar ou sensação de tontura, taquicardia, né, que é quando o coração dispara, aumento da pressão arterial, sudorese excessiva ou tremores, dor de cabeça, alterações dos hábitos intestinais, alteração na micção, né, na quantidade de vezes que essa pessoa vai urinar, náuseas, aperto no peito e dores musculares. É importante que, além de manter os bons hábitos de vida que a gente vai falar lá no final da aula, porque muitos desses hábitos são parecidos de uma alteração aí para outra, que essa pessoa que sofre de transtorno de ansiedade generalizada, que ela tem um acompanhamento psicológico. Então, muitas das vezes, além do tratamento psicológico, ainda vai ter que ter intervenção aí de uso de medicação antidepressiva ou ansiolítica, né? Conforme o psiquiatra vai indicar para o caso específico desse interagente. Então, assim, a gente não pode achar que tudo a gente vai conseguir tratar com floral. O floral tem um limite, né? E a gente precisa, às vezes, de outras intervenções junto. Com relação à síndrome de burnout, ela também pode ser chamada como síndrome do esgotamento profissional.
Na literatura médica, ela é classificada como um fenômeno psicológico decorrente de forte tensão emocional crônica associada ao estresse ocupacional severo, então condições de trabalho desgastantes. Apesar da gente achar que é uma síndrome recente, porque ela ficou mais em alta, vamos colocar assim entre aspas, durante a pandemia, ela na verdade já é descrita desde 1974, tá? Dentro da classificação das estatísticas internacionais de doenças e problemas relacionados à saúde, chamado de CID. A síndrome de burnout ela vai ter 3 dimensões, então, além do esgotamento emocional, ela vai ter uma sensação de insatisfação profissional e despersonalização, tá? A pessoa ela fica um pouco perdida ali se ela deveria estar fazendo o que ela faz, se ela deveria estar nessa profissão, tá? Esse tipo de coisa. Essa síndrome ela pode atingir todos os trabalhadores, mas a incidência ela aumenta nos profissionais que lidam com rotinas de alta complexidade, longas horas ou cuja profissão exige envolvimento interpessoal direto e intenso. Então, por isso que os profissionais da área da saúde, os profissionais autônomos, os terapeutas no geral, são grandes afetados pelo problema, porque são profissões que acabam desgastando muito, né, a nossa parte mental e emocional. Além deles, também podem sofrer desse mal os professores, bombeiros, policiais, as mulheres que têm dupla, tripla jornada, né, vão apresentar um risco maior de desenvolver esse transtorno. Na rotina como terapeutas é comum a gente ficar exposto a estímulos negativos que podem provocar ou agravar a síndrome, como conviver com o sofrimento dos pacientes e ter que lidar com a sensação de impotência em alguns casos, lidar com a falta de estrutura para atendimento, então principalmente aí se você é um terapeuta que trabalha em espaço compartilhado, que tem que ficar indo e vindo em trocentas mil salas, tá? Ou fazer atendimento em domicílio, enfim. Tudo isso que lida com um pouco de excesso de jogo de cintura, né, pode te levar à síndrome de burnout. Tomar decisões importantes que podem impactar a vida de outras pessoas, sentir que as demandas do outro são mais importantes que a sua, então isso também pega muito assim pra gente que é terapeuta, que às vezes você precisa fechar sua agenda porque você não tá bem, você tem um problema emocional ou de saúde física mesmo, né? E alguém fica em cima querendo atendimento e não entende que, né, tu tem o teu limite pessoal mesmo, tá? Então isso também pode levar aí ao esgotamento do burnout. E aí a gente, como autônomo, a gente também pode ter essa alta demanda de trabalho por causa do grande número de atividades que a gente realiza ao mesmo tempo. Então, você é terapeuta, você é a secretária, você é a pessoa do marketing, você é a vendedora, você é a videomaker, você é a editora de vídeo. Então, acaba que a gente tem uma carga horária contínua de trabalho, a sensação de que a gente está sempre trabalhando, mesmo quando não está em atendimento, porque no final o atendimento se torna o playground, a parte boa, né? Tem que pensar que o trabalho tem todo esse background, né? Essa parte dos bastidores, que muitas vezes é a parte que mais sobrecarrega, na verdade. E aí a gente tem essa sensação de que nunca está descansando porque está a todo momento tendo que lidar com essas demandas, principalmente aí relacionada ao uso do celular. O sintoma típico, então, da síndrome de burnout é a sensação de esgotamento físico e emocional, que vai se refletir em atitudes negativas como ausências no trabalho, quadros de agressividade, isolamento social, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos de memória, então a pessoa tinha uma memória boa e ela começa a esquecer coisas muito facilmente, ansiedade, depressão, pessimismo e baixa autoestima. Como manifestações físicas, a síndrome de burnout ela pode desencadear, então, dor de cabeça ou enxaqueca, sensação de cansaço, sudorese intensa, palpitação, pressão alta, por uma ativação excessiva aí do sistema nervoso simpático, dores musculares, insônia, crises de asma e distúrbios gastrointestinais. Então, a pessoa pode desenvolver aí uma gastrite nervosa, né, um intestino mais solto, entre outros sintomas. Da mesma forma que eu falei lá sobre a ansiedade, além dos bons hábitos de vida,
é interessante que esse profissional que esteja passando pela síndrome de burnout, ele tenha um acompanhamento de um terapeuta, pode ser psicólogo, naturólogo, né, ou outra espécie de terapeuta, porque esse profissional ele precisa esvaziar as coisas que estão na cabeça dele em um ambiente seguro, tá? E, de novo, pode ser que sinta a necessidade, por exemplo, de uma intervenção medicamentosa, né? Normalmente aí é utilizada a medicação antidepressiva, que daí quem vai prescrever vai ser o psiquiatra. Agora a gente vai falar um pouquinho então do trauma vicário, também chamado de traumatização vicariante. Ela é uma doença ocupacional relacionada ao trabalho, vai acometer mais os profissionais que entram em contato diário com o sofrimento humano, então é o nosso caso, né, como terapeuta, e pode acabar sendo afetados pelas dores vividas por seus pacientes e interagentes. Por quê? Não tem como eu fazer um acompanhamento terapêutico de uma pessoa, uma interagência, sem que eu seja afetado um pouco por aquela história, por aquelas emoções, tá? Normalmente, situações de trauma vão gerar como resposta do sistema nervoso reações de luta e fuga, só que a gente, enquanto profissional, durante o atendimento, a gente não tem essa opção, né? Por quê? Porque a gente tem que ser o suporte ali do interagente, do paciente. E aí, por isso, a gente acaba ficando exposto a essa dor, né? Em alguns casos aí, a dor do trauma do paciente também pode engatilhar as próprias questões do terapeuta. Por isso que é muito importante que o terapeuta tenha também um terapeuta para poder dialogar sobre essas coisas que acontecem durante os atendimentos. E aí lembra, né? Além de nós terapeutas, vai acometer muitos profissionais aí da área da saúde, então médicos, enfermeiros, psicólogos, naturólogos, né, terapeutas que a gente já falou, assistentes sociais, policiais, bombeiros, entre outros. Então, são sempre profissionais que lidam diretamente com o sofrimento alheio de forma constante, né? Então, quase diariamente, aí dependendo qual é o estilo de trabalho, de jornada de horas que a pessoa vai ter. Então, são profissionais que vão lidar com temas pesados, então, às vezes, a gente vai escutar em consultório aí casos relacionados a trauma, violência física, psicológica, abuso sexual, pedofilia, entre outros. E aí, alguns sintomas que vão aparecer com frequência em quem desenvolve o trauma vicário. Falhas na memória durante o atendimento, por quê? Porque o trauma, às vezes, ele dá uns lapsos de memória, tá? Pesadelos com os temas, por quê? Porque a pessoa vai processando essa história dentro dela, chega em casa, vai tentar dormir e não consegue. Insônia, estresse, exaustão, irritabilidade, sensação de desesperança, falta de fé na humanidade. Justamente porque tu tá sempre escutando, né, histórias muito tristes, que fazem com que a gente se pergunte se realmente ainda dá para confiar, né, no ser humano. De novo, além de manter bons hábitos de vida, é importante que esse terapeuta que esteja sofrendo com trauma vicário tenha um terapeuta para fazer esse acompanhamento e para poder se esvaziar sobre os quadros que ele tem ali, né, num ambiente seguro. E principal de se lembrar nesses casos, se porventura tu tá atendendo um paciente, um interagente, e que tu não tá dando conta, porque talvez esse paciente, esse interagente te traz gatilhos de questões tuas, não tem problema fazer encaminhamento, não se envergonhe disso, tá? O que é importante? É a gente poder admitir que a gente tem uma limitação e que a gente tenha, né, a responsabilidade, então, de encaminhar esse interagente para alguém que possa dar esse suporte que a gente não está podendo dar, tá? Então, agora a gente vai para o bloco maior, que é contando sobre os florais de Bach. Inicio contando para vocês como é o sistema, como que ele funciona, e depois a gente vai falar dos florais mais indicados aí para as queixas dos terapeutas. Então, os florais de Bach, né, é uma técnica terapêutica reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, e ele já está inserido dentro do Sistema Único de Saúde através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, se você puder, depois dê uma pesquisada se tem algum posto de saúde perto da sua casa ou do seu trabalho que tenha a indicação de florais de Bach, porque vocês podem fazer isso de forma gratuita pelo SUS, tá?
Os florais de Bach eles não vão tratar os males físicos, né, que a gente chama de doença, mas sim os estados emocionais e mentais. Por quê? A gente sabe que várias doenças elas têm origem emocional. Então, os florais elas podem ajudar em alguns casos, né, de insônia, e em alguns casos de depressão, de ansiedade, de pânico, bruxismo, gastrite nervosa. Então, sempre quando a gente consegue ter dimensão de algum sintoma ou de alguma doença e essa doença, ela existe um desequilíbrio mental e emocional, então a gente vai tratar essa parte para conseguir chegar e tratar ou paliar, por exemplo, a queixa física. Para o Dr. Bach, todas as doenças vão ser reflexos do nosso desequilíbrio mental e emocional, que foi isso que eu falei agora. Então, se a gente trata a causa, a doença desaparece, né? Para o Dr. Bach, nossa saúde física depende dos nossos modos de pensar, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Então, se a gente consegue equilibrar essa parte, a consequência é que a gente consegue atingir, então, essa saúde física. Então, os florais de Bach vão ser um sistema de cura simples, natural e efetivo. Simples porque o autoconhecimento, né, a gente conseguir determinar as nossas emoções, vai determinar o floral correto. Natural porque ele não tem efeito colateral, não tem contraindicação, porque ele não tem princípio bioativo. Então, pode ser utilizado por pessoas de todas as idades, em todas as condições. E eficaz que, uma vez dado o floral certo para a condição a ser tratada, ela é curada. Mas lembra, né? Eu não gosto muito desse termo cura, porque ela é um pouco relativa, e aí às vezes a gente fica almejando uma coisa que a gente não vai alcançar, tá? Então, com essa ideia em mente, o médico inglês, Dr. Edward Bach, deu início em 1928 à busca que mais tarde se tornaria conhecido como método dos florais de Bach. Então, para quem não conhece, ó, o bonitinho tá aqui embaixo. Então, os florais de Bach vão ser 38 essências preparadas a partir de flores e plantas silvestres indicadas para tratar as causas mentais e emocionais da doença. Cada planta tem sua própria personalidade e identidade. Então, a forma como ela cresce, como que ela projeta suas folhas e flores, qual é a sua coloração, como se dá a sua floração, se ela fica verde o ano todo ou se as folhas caem, se ela só consegue brotar em solos específicos ou se ela consegue brotar em qualquer ambiente, tudo isso vai determinar as características que daqui a pouco eu vou falar para vocês, que desmembra na escolha do floral mais indicado para a queixa do interagente, tá? Os florais eles podem ser consideradas essências vibracionais porque elas vão atuar nesse nível energético vibracional das pessoas, tratando a pessoa e não a doença. Então vocês vão ver que eu não vou falar muito de sintoma, né? Porque a gente está vendo exatamente esse desequilíbrio aí vibracional, emocional e mental. Então, tomar as gotas do floral ao longo do dia, né, são lembretes da nossa essência, da nossa própria natureza, originalmente saudável e harmoniosa. O padrão de energia que essa flor traz vai ressoar no padrão de energia da pessoa, devolvendo então o equilíbrio original. Por isso que a gente usa então florais de comportamento que a gente identifica que a gente tem, para que ele se encaixe com a nossa personalidade. Talvez assim, ó, vocês estão pensando, nossa, tô viajando muito na maionese. Olha a figura que eu deixei aqui para vocês embaixo. Esse brinquedo de encaixar formatos, né, que tem muitas crianças que têm, é exatamente assim como funciona o floral. Então, se eu tenho um desequilíbrio mental, emocional, círculo, eu vou dar um floral para essa pessoa círculo. Eu não vou dar um floral quadrado. Por quê? Porque ela não vai ressoar, ela não vai encaixar, tá? E aí os florais de Bach vão usar como lema semelhante trata semelhante. Então, assim como a doença é desequilíbrio, ela vai ser tratada com o seu próprio veneno, vamos colocar assim entre aspas, tá? Lembrando um pouco os princípios da homeopatia, né? Caso vocês já tenham estudado sobre. O que é importante a gente lembrar, né, nesse sistema assim sobre semelhante trata semelhante, que as nossas características, quando a gente está em equilíbrio, a gente chama isso de qualidades ou aspecto luz. E quando elas estão em desequilíbrio, a gente chama de defeitos, aspecto sombra.
né? Coloquei ali em aspas, porque assim, gente, qualidade e defeito, na verdade, é um julgamento de valor que a gente tem, tá? Simplesmente se a gente entende mais por esse aspecto de luz e sombra, a gente entende que a gente precisa das duas coisas, só que elas precisam estar de uma forma mais equilibrada, mais harmônica dentro da gente. E aí, ó, trouxe a minha parte nerdola aqui para vocês, que é sobre o mangá, anime, enfim, da Sakura, tá? Por quê? Porque ela vai trazer isso e aí eu acho que vai ficar mais ilustrativo pra gente. Não vou, assim, entrar em muitos detalhes do que é o enredo, mas, assim, basicamente, ela tinha que capturar cartas e existiam cartas de vários tipos e chegou um determinado momento que ela tinha que pegar a carta da escuridão, da sombra, tá? Enfim. E ela não conseguia de jeito nenhum. Por quê? Porque para conseguir pegar a carta da sombra, ela precisava da carta da luz, que ela não tinha ainda. Só que o que ela descobriu ao longo daquele episódio, daquele capítulo? Que todo o tempo, desde que o selo das cartas foi quebrado, eu estive dentro do seu coração. Então, a partir do momento, né, que ela teve esse contato com a sombra e que ela viu que ela não conseguia dar conta sozinha, foi assim que emergiu a carta da luz que já estava dentro dela. E foi assim que ela conseguiu, então, fazer a integração com a carta da escuridão e conseguiu pegar as duas cartas ao mesmo tempo, tá? Então, eu trouxe essa história para vocês, que é para conseguir criar essa imagem mental de que o princípio básico dos florais de Bach é a transformação, então, desses sentimentos negativos em sentimentos positivos, tá? Transformar ou integrar a sombra em luz. Essa integração da sombra é um processo de acolher e aceitar os aspectos reprimidos da psique, de acordo com a teoria do Jung, né, na psicologia junguiana ou analítica. Ele fala muito disso. Então, tudo que sei sobre minha luz, eu aprendi com a minha sombra. E é nossa escolha, no final das contas, tornar a sombra inimiga ou amiga. Como eu falei para vocês, encarar ela como um defeito, na verdade, é um julgamento de valor que a gente traz. Por quê? Porque algumas vezes a gente vai ceder à sombra, algumas vezes a gente vai resistir, outras vezes a gente vai acolher essa sombra com carinho. Né? A sombra ela só vai ser um problema, uma inimiga ou um defeito quando ela é incompreendida, ignorada e jogada para debaixo do tapete. Do contrário, ela se torna um recurso maravilhoso na nossa vida. Então, dessa forma, os florais de Bach vão tratar ou equilibrar, né, duas faces da mesma moeda, o aspecto positivo e negativo, né, também chamados de qualidades e defeitos ou luz e sombra, que é o que eu prefiro chamar. Então, por exemplo, vocês vão ter um interagente, ou vocês mesmo, né, que tem um aspecto muito criativo, tem 1000 ideias e tal, mas em alguns aspectos, né, se ela estiver pendendo para o lado sombra, talvez ela seja uma pessoa muito sonhadora que ela vive nesse mundo das ideias e não consegue colocar nada em prática. Né? A gente vai ter um outro perfil que ela pode ser muito detalhista, muito minuciosa e pode utilizar isso de uma forma positiva, mas se ela tiver nesse aspecto mais sombra, talvez ela se torne uma pessoa extremamente perfeccionista, com mania de limpeza. A gente vai ter um outro aspecto de uma pessoa que ela é extremamente proativa, né? Tudo que precisar, ela é a primeira pessoa a iniciar as coisas, a puxar o bonde, como a gente chama. Em detrimento, se ela estiver na sombra, talvez ela se torne uma pessoa muito impaciente que prefere trabalhar sozinha porque não consegue esperar o ritmo das outras pessoas. A gente também vai ter, por exemplo, uma pessoa que ela é muito cautelosa, muito preocupada, e que se ela tiver nesse aspecto mais sombra, talvez ela tenha aí muitos medos, né, se tornando uma pessoa mais medrosa. Então vejam que a gente tem vários perfis de floral que a gente pode trabalhar numa mesma pessoa. O floral, ele não vai mudar, na verdade, a personalidade de ninguém, tá? O que ele vai fazer vai ser minimizar, equilibrar esse aspecto negativo sombra relacionado àquela personalidade. Então, o floral, no fundo, ele só vai harmonizar essa energia que está em excesso na pessoa, tá? Ele não pode agir de forma negativa, porque se ele não corresponde à emoção sentida, ele não vai despertar ressonância e não vai produzir efeito nenhum. Lembra daquela imagem do brinquedo de encaixe? Então, se porventura eu dei um floral triângulo
para uma pessoa que tem uma personalidade quadrada, não vai encaixar, então não vai ter efeito nenhum. Quando um sentimento assume importância demais a ponto de perturbar nossa vida ou nossos relacionamentos com outras pessoas, as essências florais então vão nos ajudar a retornar esse equilíbrio, auxiliando na nossa qualidade de vida. Então, o que a gente precisa lembrar? Que todos nós possuímos personalidades diferentes, né? E a gente vai reagir de maneira diferente, mesmo que a gente tenha passado pelas mesmas situações. Então, digamos, alguém chega para mim querendo um floral para melhorar a concentração. Eu tenho que entender que existem N fatores que podem fazer essa pessoa não estar se concentrando, né? Então, por exemplo, eu posso descobrir que uma pessoa não consegue se concentrar porque ela não tem paciência de esperar o conteúdo ser dado. Uma segunda pessoa, talvez ela não vai conseguir se concentrar porque ela não se considera inteligente o suficiente, né? Talvez tenha uma síndrome da impostora aí dentro dela. Em terceira opção, talvez, uma pessoa que ela é muito sonhadora, então ela fica sonhando acordada e não consegue ficar prestando atenção no conteúdo. E por isso que ela perde um pouco da concentração. Então, todas essas pessoas elas vão tomar um floral para concentração, mas cada uma delas vai tomar um floral diferente. Então, eu estou tratando o mesmo problema, mas cada interagente tem um motivo que levou aquele problema. Por isso que eu trato a pessoa e não a queixa. Então, não existe, por exemplo, eu vou tomar um floral para ansiedade. Eu vou ter que investigar o que é que ou como que essa ansiedade foi gerada ou quais são as coisas que essa pessoa sente referentes a essa ansiedade, tá? Então, os florais de bailes podem tratar problemas de humor, emoções passageiras que foram provocadas por alguma situação específica, né? Alguns quadros de estresse, TPM, tristeza, cansaço passageiro. Nesses quadros que eles são mais agudos, a questão, a gente vai tomar o floral enquanto tiver dentro daquela necessidade, né, daquele quadro, e a gente vai interromper um tratamento assim que essa situação passou, porque a pessoa já se sente melhor. É o caso, por exemplo, da pessoa estar tomando um floral para diminuir a ansiedade relacionada a uma prova, a uma competição, a uma palestra, a um evento, casamento, cirurgia. Tudo isso, ele tem uma data limite para acontecer. Então, a pessoa vai tomar floral até chegar, né, aquele evento mais estressante e após isso ela passa a deixar de tomar aquele floral. Mas também a gente pode utilizar os florais para lapidar a nossa personalidade, os traços que a gente tem mais dominante, reequilibrando comportamentos que a gente considera problemático, né, entre aspas, ou desequilibrados, seja numa visão nossa, seja por quem convive com a gente. Então, por exemplo, quadros de timidez, de impaciência, de autoritarismo, normalmente a gente vai tomar por mais tempo. Por quê? Porque fazem parte da construção da nossa personalidade. Então, a gente levou aí 30, 40, 50 anos para construir a nossa personalidade. Para a gente conseguir equilibrar, a gente também vai ter que tomar por um período mais longo, por ser uma questão mais crônica. E aí pode acontecer da gente fazer a combinação de mais de um floral para essa pessoa, ou também da gente começar com um floral e depois precisar fazer a substituição dele, porque ao longo desse tratamento, dessas conversas, a gente vai vendo o que é chamado de efeito casca de cebola. Lembra lá do filme do Shrek, né, que tem a cena em que o Shrek e o burro estão conversando, e aí o Shrek fala, o ogro é igual uma cebola, e aí o burro fala, por quê? Porque vocês, né, fazem as pessoas chorarem? Daí ele, não, porque a gente é feito de camadas. Então o efeito casca de cebola é exatamente isso. A gente vai tirando as camadas mais externas para chegar no centro do problema. Porque as camadas externas é o que a gente construiu de proteção daquele desequilíbrio, vamos colocar entre aspas, tá? Então, conforme a gente vai tirando essas pétalas mais externas, a gente vai conseguindo chegar mais próximo daquilo que a gente quer investigar sobre a personalidade da pessoa. Exemplo, né? Uma pessoa ela pode começar a tomar um floral porque ela quer tratar a ansiedade, porque vocês vão ver que assim, não existe floral para ansiedade, né? O que existe é
tu investigar qual foi o motivo daquela pessoa ter desenvolvido aquela ansiedade, quais são as sensações, os sentimentos, né, que essa ansiedade desperta na pessoa, certo? Então ela tá lá, conversa contigo e ela te diz que ela é ansiosa e ela acaba comendo demais ou descontando na comida. Depois de um tempo que ela começou a tomar esse floral, ela pode começar a se dar conta que, na verdade, isso acontece porque ela não consegue se expressar. Então, a questão dela ficar comendo compulsivamente, na verdade, muitas vezes é porque ela não consegue se expressar, porque ela é tímida, porque ela quer se esconder. Ou que, às vezes, ela começa a comer em excesso porque ela é uma pessoa que ela não explode para fora, ela explode para dentro. Então, para não agredir ninguém, ela prefere descontar essas emoções fortes na comida, tá? E aí, conforme a gente vai conhecendo essa pessoa, ou no nosso caso aqui da aula, se autoconhecendo, a gente vai trocando esse floral sempre que for necessário, justamente porque a gente quer chegar no centro daquele problema, tá? Então, a compreensão de onde estamos errando e o esforço sincero para corrigir a falha levam não apenas a uma vida de alegria e paz, como também a saúde, né? Lembrem que saúde é a união entre corpo, mente e espírito. Então, quando esse trio estiver em harmonia, o resultado é saúde e felicidade. Então, a terapia floral ela vai oferecer um apoio emocional para que a gente possa enfrentar as dificuldades do dia a dia, tratando a maneira como a gente se sente em relação a elas. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Eu não tenho um floral de ansiedade. Eu tenho um floral para tratar a maneira como você se sente, né, quando está nessa sintomatologia ansiosa, tá? Então, os florais de Bach vão complementar, eles não vão substituir a medicina tradicional alopática. Por conta disso, vocês podem continuar tomando os remédios que vocês já vêm consumindo, né? Seja para tratar as desordens físicas ou bioquímicas do corpo de vocês, enquanto o floral vai ajudar a equilibrar os aspectos mentais, emocionais e energéticos. Então, a associação do uso dos florais de Bach mais terapia com o psicólogo dá resultados fantásticos. Por isso que os terapeutas florais e os psicólogos são mais que amigos, eles são friends, tá? Também vai auxiliar no trabalho dos psiquiatras, principalmente naquela época do desmame da medicação. Então, conforme ele vai diminuindo a concentração do remédio que está sendo administrado, se tu vem com suporte do floral de Bach, essa transição acaba sendo mais suave, tá? E aí, como o floral ele não tem princípio bioativo, a gente pode parar de tomar ele a qualquer momento, mas quem estiver fazendo acompanhamento profissional, é sempre interessante que vocês estejam dialogando, né, com esse profissional que está assistindo vocês, para ver se é a melhor maneira ou se é o melhor período realmente de vocês largarem o floral, tá? Então, basicamente, uma consulta de florais ou uma pessoa que trabalha com florais de Bach, o que ela vai fazer, né? Vocês vão falar das dores de vocês e a gente vai dar flores, vai dar florais, não necessariamente para sorrir, né, gente? Mas para equilibrar o sistema energético de vocês. E aí, como que a gente vai escolher os florais, então? Para escolher os florais adequados, o Dr. Bach recomendava que a gente fizesse algumas perguntas. Por isso que eu falei para vocês que é possível a gente se autotratar com os florais se a gente consegue ter ou desenvolver essa parte do nosso autoconhecimento, tá? Então a gente vai se perguntar: qual é a minha personalidade? Qual é o meu estado de espírito atual? Como que eu me sinto hoje? E o que é que está me incomodando atualmente e que eu desejo melhorar? Ou o que é que eu acho que eu preciso lapidar no momento? E aí vocês precisam saber que o Dr. Bach identificou, na verdade, 7 grandes grupos, em que cada grupo reunia pessoas não que sofressem, né, do mesmo mal, mas que elas reagissem da mesma maneira diante das doenças e problemas. Então a gente vai ter aí, ó, grupos relacionados ao medo, com 5 tipos de florais, o grupo da incerteza e insegurança, com 6 tipos, falta de interesse no presente, 7 tipos, porque daí a gente tem os que são mais focados no passado e outros que são mais focados no futuro. A gente vai ter o grupo da solidão com 3 florais, hipersensibilidade aos outros, 4 florais, desalento ao desespero, 8 tipos de florais e preocupação exagerada com o bem-estar dos outros, com 5 florais.
Então agora a gente vai falar, né, sobre alguns florais que são mais usados para melhorar esses nossos problemas de personalidade que podem interferir na gestão do nosso estresse enquanto terapeutas, gerando impactos em nossa qualidade de vida. Lembra, eu falei para vocês lá que são 38 florais. Aqui eu vou contemplar com vocês 13, porque esses 13 eu considero que são os que mais aparecem em consultório, tá? E lembrando, a gente está falando sobre as queixas do que a nossa profissão enquanto terapeuta nos traz. Mas vocês têm as questões de personalidade que vocês queiram lapidar, que às vezes não estão nesses 13. Então, no restante ali que eu não comentei com vocês, tá? E aí, além desses 13 florais, eu vou falar também do Rescue, que na verdade ele é um blend, né? Ele é uma mistura, porque ele é super difundido e super conhecido e muitas vezes é a porta de entrada para quem quer começar a utilizar os florais de bar. Então agora a gente vai começar a ver flores em vocês. Então agora a gente vai começar a falar de alguns florais, só para vocês entenderem aí os slides. Então a gente vai ter o frasco estoque, para vocês conseguirem visualizar, a flor, que é florais, né, vem das flores, e depois vai ter alguma imagem para que vocês consigam ter essa imagem mental de como associar esse floral, tá? Eu só consegui essa imagem que fosse o mais próxima do Centauri, mas pode ser que vocês não tenham essa referência na cabeça de vocês do capachão da TV Colosso, né? Entregando a minha idade agora. Então, basicamente, ele era um personagem que ele era muito preocupado com o bem-estar do chefe dele. Porque a palavra-chave do Centauri é submissão e personalidade fraca. Eu não gosto muito desse termo, tá? Eu prefiro que vocês associem o Centauri a pessoas que elas são muito delicadas, suaves, fofas, né? Que elas têm essa necessidade de ajudar as outras pessoas. Então ela tá sempre arranjando uma sarna para se coçar nesse sentido, né? Em detrimento dessa busca, elas acabam negligenciando elas próprias, porque muitas vezes elas acabam sendo exploradas, porque as pessoas sabem que ela tem esse perfil, então, né, vão jogando demandas para ela, e elas têm também um perfil de ser uma agradadora compulsiva, tá? Então, para pessoas que têm essa questão mais submissa, que deixam os outros imporem as suas vontades, né, capacho entre aspas, que tem dificuldade mesmo de impor limites, dizer não. Por quê? Porque ela tem muito medo de desapontar as outras pessoas. Para alguns quadros aí do transtorno de ansiedade generalizada, pode ser interessante utilizar o Centauri, tá? O que ele vai trazer para quem começar a tomar e tiver esse tipo de personalidade? Força de vontade, capacidade de sustentar suas opiniões e de desagradar, dizer não quando for preciso. A pessoa ajuda os outros sem descuidar de si, colocando limites saudáveis nas relações. Depois a gente tem o Cherry Plum, que é a flor de cerejeira. O que vocês têm que entender? Para quem nunca foi atrás de saber como que é a floração da cerejeira. Ela tá lá, né, um monte de galho seco que ninguém dá nada, de repente existe literalmente uma explosão das flores, né, a floração assim, uma das mais rápidas que acontece, e que em 3 dias também vai cair tudo, né? Então é isso que a gente tem que pensar sobre o perfil Cherry Plum. Tipo, é tudo muito rápido e muito intenso e explosivo. Qual que é a palavra-chave do perfil Cherry Plum? Medo de perder o controle, seja a nível físico, emocional ou mental. Então é para quem tem medo de fazer algo terrível em momentos de tensão. Então ela tem medo de ter um colapso, de ter impulsos agressivos ou explosões emocionais. Vai ser bem interessante utilizar para alguns quadros de TPM, se a pessoa sente que ela vai para esse estado antes de menstruar por causa da oscilação hormonal. A pessoa ela pode ficar descontrolada e descontar essa inquietação na comida, que eu dei o exemplo anteriormente, nas pessoas ao redor ou nela mesma. E aí a gente tem alguns quadros de patologias que podem estar associados a esse perfil Cherry Plum. Então, assim, alguns quadros de acne, de rinite, de psoríase, são pessoas que elas às vezes não podem explodir para fora e acabam explodindo para dentro. Por isso esses quadros, né, mais inflamatórios, tá? Vai ser em todos os quadros? Não, gente, tem que investigar
qual é esse padrão mental e emocional dessa pessoa, tá? Das queixas ali que a gente falou dos terapeutas, vai ser muito útil para a questão do burnout, porque a pessoa realmente ela chega nesse esgotamento que ela tem, às vezes, medo de fazer alguma loucura, né? E da traumatização vicariante também. O que o Cherry Plan vai trazer para quem precisa tomar? Equilíbrio emocional, controlando os próprios pensamentos e sentimentos, trazendo clareza dos pensamentos, né? Uma forma mais lúcida para agir de forma racional em situações de alta pressão. Diminui comportamento impulsivo e explosões de raiva. Depois a gente tem o perfil ELME, que conforme a imagem é uma pessoa que ela tem uma alta demanda de obrigações. E aí a palavra-chave dela vai ser então sobrecarga de obrigações, sendo que essas obrigações elas são impostas, tá? Não é que ela abraça porque ela quer, então vão ser impostas ou pela profissão, pela família, pela sociedade. O perfil ELME são de pessoas bem competentes e confiantes, mas que nesses momentos de sobrecarga, elas acabam tendo temporariamente uma incapacidade de lidar com as responsabilidades justamente por esse excesso de tarefas. Então ela vai entrar em desespero por essa sobrecarga de obrigações que é imposta para ela. Eu brinco que o ELME, ele é o floral da maternidade. É muito difícil a gente tá atendendo uma mãe que não tenha que tomar o ELME, como a gente falou. A mãe tem uma sobrecarga de obrigações que são impostas. Muitas vezes ela não está fazendo aquilo porque ela quer ou porque ela acha que ninguém pode fazer melhor que ela. Muitas vezes só tem ela para resolver aquilo, tá? No nosso caso, como terapeuta, também pode acontecer da gente ter esse tipo de demanda, principalmente para quem é autônomo, né? Além disso, outros profissionais como professores, né, cargos de grande responsabilidade, enfim, o ELME vai trazer um bom suporte. Dentro daquilo que a gente falou anteriormente, ele vai ser útil aí para o trauma vicário. Por quê? Porque a gente tem que dar suporte para uma pessoa que muitas vezes traz uma carga muito densa para a gente em consultório, né? E também para o burnout, né? Que normalmente tem essa questão de sobrecarga envolvida. O que o ELME vai desenvolver? A confiança e eficiência. Então, vai trazer a capacidade de assumir responsabilidade, vendo saída para lidar com essa sobrecarga, porque a pessoa consegue ver quais são os seus limites e aprender a delegar funções e pedir ajuda, evitando essa sobrecarga e esgotamento. Depois a gente tem o Gentian, que ele vai trabalhar, né, de acordo ali com a nossa imagem, um desânimo. E aí o que vocês precisam saber? Palavra-chave, desânimo e vontade de desistir. Esse desânimo do Gentian, ele é um desânimo que ele aparece facilmente e com frequência. Então a pessoa tem as primeiras dificuldades, os primeiros contratempos, ela tá sempre desistindo, tá? Parece que sempre existe uma questão aí de falta de fé relacionado a esses reveses seguidos que a pessoa vai sofrendo durante a sua jornada de trabalho, trajetória, né? Então vai ser um desânimo por causa conhecida, tendo, né, uma tendência à sensibilidade à derrota, fracassos e decepções. Então é uma pessoa que ela tem uma dificuldade em perder. Vai ser muito indicado para aqueles momentos nossos de terapeuta em que a gente acaba tendo a agenda vazia, seja por causa das estações do ano, que às vezes acontece, ou dos meses referentes à volta às aulas, férias, enfim, que isso a gente também sabe que impacta a nossa agenda. Então, nesses períodos em que a agenda cai muito bruscamente, o Gentian pode ser um bom suporte para a gente poder lidar melhor com esses altos e baixos profissionais, tá? Porque por mais que esse sentimento de desânimo e vontade de deixar tudo para trás, eles possam ir embora sem usar o floral, a vantagem da gente fazer uso do Gentian é justamente acelerar esse processo, nos mantendo mais resilientes e perseverantes quando a gente tem os períodos de baixa. Então, assim, a pessoa pode vir a tomar o Gentian somente nessas épocas de baixa profissional, tá? O que o Gentian vai trazer? Otimismo, confiança, determinação para atingir objetivos. A pessoa sabe que vai superar as dificuldades e que é um momento passageiro. Depois, a gente vai ter o Gorse, que é um desânimo num padrão um pouco mais denso. Então, na verdade, a palavra-chave dele é perda de esperança, desistência de lutar.
Então, vão ser pessoas que estão nutrindo um sentimento de total desesperança, né? Elas sentem que não tem mais solução, que ela abandona as coisas por falta de fé, né? A pessoa ela acredita que mais nada pode ser feito dentro daquele quadro que ela apresenta, né? Sente que não vale mais a pena lutar, que a vida é só sofrimento. E o Dr. Bailey coloca muito que a pessoa, quando chega nesse estado Gorse, ela precisa de um raio de sol em sua vida. Por isso, a flor do Gorse ela é bem amarela, tá? Então, lembra aí. Dos quadros que a gente falou anteriormente, o Gorse vai ser muito útil no trauma vicário. Por quê? Enquanto terapeutas, a gente lida com essas demandas mais densas dos interagentes. Então, se tu tá atendendo muitos casos aí de violência de todos os tipos, relacionados a estupro, pedofilia, etc., chega um momento que, conforme tu vai escutando isso recorrente, tu começa a desacreditar na humanidade. Então, Gorse vai te dar esse suporte para te lembrar, né, que existe realmente fé na vida, que dá para olhar as coisas com otimismo, tá? Então, o que o Gorse vai trazer? Esperança no presente e no futuro, otimismo, fé na vida e nas coisas boas que podem acontecer, trazendo como lema todo dia uma nova oportunidade, né? E trazendo luz nos momentos difíceis. Aí a gente tem o Mimulus, que o nosso amiguinho do Divertidamente vai ajudar vocês a lembrarem, que é o Divertidamente do Medo. A palavra-chave dele vai ser medos e ansiedades de coisas conhecidas e timidez. Se vocês tiverem medo e não souberem nomear o medo, não é o Mimulus que vocês vão tomar, tá? A gente está falando do medo que tu sabe nomear. Então, quais os medos que a gente pode identificar na nossa profissão? Medo de falar em público, medo de gravar, medo de ficar doente e não poder trabalhar, medo de perder o emprego, medo de morrer, medo de ficar sem dinheiro. Tudo isso, se ele aparece com frequência no teu dia a dia, talvez seja interessante tu começar a fazer uso do Mimulus, tá? Além disso, para quem mantém os seus medos em segredo, então são pessoas que acabam escondendo essa sua ansiedade, né? Pode auxiliar nos quadros de transtorno de ansiedade generalizada. E para as pessoas muito tímidas, aquelas que ficam vermelhas, gaguejam ou que têm riso nervoso, tá? O Mimulus vai ser bem importante. O que ele vai trazer para essas pessoas? Coragem, confiança e calma. Agora a gente vai falar um pouquinho do perfil Oak, que é o Carvalho. E a gente tem como representante a princesa Tiana, que para quem não conhece é a princesa mais workaholic que existe no mundo Disney. Então, quais são as palavras-chave do Oak? Desespero por suas obrigações, mas diferente do Elmi, que o Elmi ele é obrigado a lidar com demandas que não são suas, o Oak ele vai abraçando essas obrigações, tá? Porque muitas vezes existe uma questão aí um pouco até de soberba dele achar que as pessoas não vão fazer tão bem feito quanto ele, enfim. São pessoas que mesmo exaustas continuam a lutar incansavelmente. Então, o perfil vai ser o workaholic, conforme eu comentei com vocês, para quem trabalha em excesso, ainda que isso prejudique sua saúde, vida social e familiar. São pessoas que têm um forte sentido de dever, então elas sentem que têm que dar conta das coisas. É uma frase muito comum delas soltarem para vocês, tá? Para quem trabalha demais ignorando cansaço, então muitas vezes ela acaba doente ou de tanto trabalhar, ou ela vai ficar doente quando ela tem um momento de descanso. Então vai ser pessoa que vai ficar doente só no final de semana ou só nas férias, tá? É um bom indicativo. São pessoas que têm dificuldade de relaxar e se divertir justamente por esse excesso de trabalhos e funções. Então, o work vai ser útil para os casos de burnout e para profissionais autônomos, porque a gente acaba tendo uma vida bem workaholic nesse sentido, né? Por quê? Porque a gente tem que ser muitos ao mesmo tempo. O que o work vai trazer para a gente? Equilíbrio das áreas da vida, respeitando limites, evitando esse esgotamento. Então, a pessoa vai se libertar dessa escravidão do trabalho, entendendo que há períodos para produzir, para relaxar, aprendendo a descansar. Então, vai trazer um equilíbrio entre o dever e o autocuidado. Depois a gente vai ter o Olive, que está relacionado aí a uma falta de energia. Palavra-chave, falta de energia vital.
Então, para quem sofreu física ou mentalmente, a tal ponto que chegou à exaustão, né? Seja por trabalho, por estudo, maternidade, também é um floral muito utilizado pelas mães, e em alguns quadros de doença também. Normalmente, quando a gente precisa utilizar o Olive, são fases que a gente tem grande desgaste físico ou mental. Eu coloquei aqui muito questão da maternidade, porque a maternidade ela tem muitas oscilações nesse sentido, né? Então, o puerpério é uma fase que exige muito do Olive, a maternidade no geral, porque daí, quando tá com criança pequena, tem uma demanda de energia, quando tá com filho adolescente, tem outra, certo? Mas, basicamente, o que a gente precisa lembrar do Olive? É quando você sente que não tem mais energia dentro de você. Acabou a tua bateria, tá? Tua pilha tá arriada. Então, para quadros de esgotamento, fadiga devido ao excesso de trabalho ou esforço. Além das mães, os profissionais da área da saúde e terapeutas também vão fazer bastante uso do Olive. Quem faz acompanhamento de doente ou assiste pais idosos, enfim, talvez também sinta a necessidade de consumir o Olive, tá? E daquelas queixas que a gente colocou no início para os quadros ali de burnout. O que o Olive vai trazer? Energia e vitalidade, ajudando a recarregar as baterias e renovar as forças. Depois a gente vai ter o Star of Bethlehem, que ele vai trabalhar a questão mesmo de traumas. Palavra-chave dele, traumas e choques, sejam do presente ou do passado, porque muitas vezes tu tem um trauma e tu não sabe ainda, né? Para quem não consegue lidar com choques e traumas, que fica paralisado após receber más notícias ou depois de acidentes. Lembra do piripaque do Chaves? Mais ou menos isso. Não se libertou das sequelas de um trauma, né, seja nível passado ou presente, e pode estar inconsolável com sentimentos de perda ou de dor. Para alguns quadros ali de trauma vicariante, pode ser bem interessante o Star of Bethlehem, principalmente se o teu interagente te trouxe de queixas coisas que te engatilham nos teus traumas, tá? Mas lembrando, dose muito bem se não vale a pena talvez fazer um encaminhamento desse interagente, tá? O que o Star of Bethlehem vai trazer? Ajudar a neutralizar o choque e os seus efeitos, sejam eles imediatos ou passados, trazendo alívio e consolo. É o floral consolador das dores e tristezas, segundo o Dr. Bach. Aí a gente tem o Sweet Chestnut, né, que é um floral para angústia. Então, a palavra-chave dele é extrema angústia e desespero. Para quem não sabe, a angústia é uma emoção, sensação, enfim, que a gente vai sentir em duas áreas do corpo principalmente, tá? Coração e garganta. Então, essa sensação às vezes que a pessoa tem de choro que não vem para fora, muitas vezes é angústia. Então, estejam atentos a como vocês estão se sentindo. Então, o Sweet Chestnut é para quando a angústia e o desespero são maiores que a própria pessoa, quando a gente se sente, né, a gente sente que chegou ao limite da resistência, acredita que chegou ao limite do que um ser humano possa suportar, busca incessante pela luz do fim do túnel e está descrente, né, tem a sensação de que Deus abandonou. Vai ser muito útil aí para os casos de burnout e traumatização vicariante. Vejam que ele é um floral, se a gente for pensar ali, né, Gentian, Gorse, Sweet Chestnut, então o Gentian seria aquela desânimo por reveses conhecidos, que daí passa um tempo e tu não tá sabendo lidar, tu pode chegar no nível Gorse, e se tu continua não conseguindo lidar com essas angústias da vida, tu pode chegar nesse estado do Sweet Chestnut, tá? Então é aquilo que eu falei para vocês do descascar da cebola. Às vezes tu começa a tomar um floral e depois ele vai te conduzindo para um outro caminho. O que o Sweet Chestnut vai trazer? Controle das próprias emoções, superação do desespero, a pessoa consegue ver que apesar da circunstância não ter mudado, ela traz a chave para o crescimento e transformação da vida, reacendendo a chama da esperança em meio à escuridão. Depois a gente tem o Walnut, que ele vai ser bem interessante para terapeutas que são altamente sensíveis. Quais são as palavras-chave do Walnut? Sofrimento devido a mudanças e influências, seja no presente, seja no passado, e questões de adaptação. Então, vai ser para quem tem dificuldade de adaptação a situações novas, então, novo emprego, nova cidade, novas tecnologias, né? Para quem tem dificuldade, às vezes, de se adaptar
essas coisas de celular, o walnut pode ser interessante. A pessoa também pode se sentir sugada, ter esse perfil mais esponja de absorver energias do ambiente. Pessoas que lidam com muitas pessoas no dia a dia, que é o nosso caso como terapeuta, e pessoas altamente sensíveis também vão se beneficiar do walnut. O perfil dele também pode ser aquelas pessoas que se sentem limitadas por velhos hábitos, justamente por essa dificuldade de adaptação, tá? Então, por exemplo, eu quero começar a me alimentar melhor. Às vezes vale a pena tu começar a tomar o walnut justamente para te conseguir se desvencilhar dos teus antigos hábitos, tá? Ele vai ser útil, então, para aquilo que a gente já falou anteriormente, para o burnout, o trauma vicariante e profissionais autônomos. O que ele vai trazer? Rompimento com os velhos padrões, liberdade e coragem de seguir o seu novo caminho, né? Que é um ótimo foral para esses períodos de transição. Traz essa proteção energética e é um apoio para terapeutas que precisam de proteção contra a carga emocional de seus clientes. Porque a gente cria, né, as nossas estratégias, os nossos rituais, mas eu acho que é sempre interessante a gente ter mais uma carta na manga nesse sentido. Depois a gente tem o Sweet Chestnut, né, que pela imagem ali, olha como é parecida a imagem com a flor que foi colocada. Então é como se essa flor estivesse na cabeça de vocês, assim, ó, e não deixasse vocês pensarem. Qual é a palavra-chave dela? Pensamentos repetitivos, indesejados, obsessivos, tormento mental. É como se você estivesse com aquela fumacinha preta saindo da cabeça, tá? Para quem está sofrendo com pensamentos obsessivos, então a cabeça de vocês não para, ela fica pensando, ruminando e não sai do lugar. Então a cabeça está sempre ocupada com esses diálogos internos e preocupações indesejadas. Essa pessoa ela não vai conseguir acalmar a mente, trazendo esgotamento mental, falta de foco e muitas vezes pode desencadear insônia, dificuldade de concentração, justamente porque ela precisa de um botão de desligar a cabeça dela, tá? Vai ser útil, então, para o burnout, trauma vicariante e o transtorno de ansiedade generalizada. E o White Chestnut vai trazer o quê? Paz, calma, tranquilidade, uma mente serena. Depois a gente tem o Wild Rose, né, que é mais um floral aí para desânimo. Ele fala bastante assim sobre a questão de resignação e apatia. Então, é quando a pessoa ela tá resignada com a própria vida, naquela sensação de tanto faz se a vida tá boa, se tá ruim, se tá monótona, ela não tá muito preocupada com isso, tá? Ela limita-se a passar pela vida, não se esforça para melhorar, né? Ela entra em estado de rendição sem se lamentar. Então ele vai ser muito interessante para quem está conformado com a vida, né? Que não está conseguindo buscar melhorias, está sem entusiasmo ou sem vitalidade para fazer as mudanças necessárias. Normalmente são pessoas que não estão mais encontrando prazer e alegria nas coisas do dia a dia e pode estar relacionado a alguns quadros de depressão, tá? Nem toda depressão tem relação com o Wild Rose, algumas têm. O que o Wild Rose vai trazer? Motivação, ambição, a pessoa quer modificar o que não tá bom, adota essa atitude positiva, volta a ter brilho nos olhos, paixão pela vida. Então, assim, para quem aqui já é terapeuta a longo prazo, acho muito difícil que vocês nunca tenham chego nesse estado Wild Rose. Sempre tem algum momento que a gente dá essa estagnada mesmo, sabe? Que a gente pensa assim, é só isso mesmo e toca a ficha. E aí quando tu toma esse Wild Rose, ele dá assim uma motivação, faz teu olho voltar a brilhar e tu pensar em outras coisas, em outras estratégias e trazer essa paixão pela vida. E agora a gente vai começar então a falar do Rescue Remedy. O que vocês precisam saber? Que ele é um blend, mistura de 5 essências florais. Então ele vai ter o Cherry Plum que a gente falou, o Clematis, o Impatience, o Rock Rose e o Star of Bethlehem. Então desses 5 a gente comentou sobre 2. Os outros 3 vocês vão ter que ir atrás, né, que são referentes a outras problemáticas. Quando que a gente vai utilizar o Rescue? Situações emergenciais, então a pessoa sofreu um acidente, pavor, nervosismo, ansiedade, estresse, que às vezes a pessoa não sabe nomear muito bem.
Situações antecipatórias, então, eu tô com ansiedade por causa de um evento X, né? Fazer uma prova, ir ao médico, ao dentista, enfim, eu fico meio tensa, então eu posso utilizar o Rescue. E situações de sofrimento prolongado, então pessoas que fazem tratamento crônico de doenças como diabetes, hemodiálise, radioterapia, o Rescue ele acaba dando esse suporte terapêutico também, tá? Ele vai ser útil praticamente para tudo isso que a gente falou hoje, então para estresse, ansiedade, burnout e trauma vicário. Vai ser recomendado quando a pessoa diz que quer minimizar o estresse e a ansiedade, mas que ela ainda não consegue determinar essa origem, esse motivo do problema, como ela se sente, né? Se a pessoa tem dificuldade às vezes de verbalizar as coisas, o Rescue ele pode dar um suporte suave nesse sentido, tá? E ele acaba sendo o primeiro contato com os florais de Bach e o descascar da cebola para muitas pessoas, né? Grande parte das pessoas com quem eu converso que já disseram que tomaram florais de Bach iniciam o uso pelo Rescue. Vai ser muito utilizado aí por terapeutas, né? Noivas, estudantes, enfim, qualquer pessoa que tenha que lidar com estresse frequentemente. Aí saibam que o Rescue ele é tão difundido e tão famoso que ele tem outras versões além do floral. Então tu pode pingar as gotas na tua língua, né? Mas você também pode utilizar na forma de spray, de creme, de pastilha, bala, chiclete, tá? E aí essa questão do Rescue ser utilizado para estresse, o que se coloca muito? Que ele é um calmante popular desde 1930, né? Que ele ganhou essa fama, mas que recentemente foi feito aí um estudo pelos pesquisadores da Universidade de Miami, a escola de enfermagem, né? E que aí eles descobriram então que o Rescue Remedy é eficaz no combate ao estresse, não precisa de receita ou prescrição médica, com efeito comparado aos tradicionais medicamentos, mas sem qualquer um dos efeitos colaterais conhecidos. Não causa tolerância ou dependência, né? Que é uma coisa que pode acontecer para quem faz uso de medicação para ansiedade a longo prazo. E aí esses resultados foram publicados, né, nessa revista, só vocês jogarem ali no Google que vocês vão encontrar, tá? Qual é a dosagem dos florais que a gente vai escolher? Então a gente vai escolher no máximo 6 florais desses que eu coloquei para vocês, ou se vocês colocarem o Rescue, vai ser o Rescue mais 5, tá? Então sempre vai fechar esses 6. Quanto que eu vou tomar por dia? Eu vou tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. Essa quantidade pode ser maior, tá? Ela só não pode ser menor do que isso. Por quê? Eu preciso que o floral seja tomado várias vezes ao dia, porque, como ele trabalha por esse sistema de ressonância, importa mais a frequência com que eu tomo do que a quantidade de gotas. Então não adianta eu pegar e resolver tomar 16 gotas de manhã para não esquecer. O efeito dele vai ser maravilhoso de manhã e depois do almoço em diante praticamente tu não vai sentir, tá? Então, para quem tem essa dificuldade de lembrar de tomar, eu sempre falo para colocar, pingar, né, na garrafinha de água, porque normalmente tu vai tomar umas 4 por dia, então em cada garrafinha tu vai colocar essas 4 gotas. Que aí você já mantém o uso do floral e da hidratação em dia, né? Sentiram o golpe. Quem que pode indicar os florais? Qualquer pessoa, mesmo leiga, por isso que eu abri essa aula aqui para vocês no YouTube, para que vocês possam fazer esse autocuidado, né? Pensando no autoconhecimento de vocês. Mas aí para isso a gente precisa ter essa parte de autoconhecimento, né? De saber os nossos padrões, a nossa personalidade, saber nomear as nossas qualidades e os nossos defeitos, tá? Por isso a gente precisa ser muito honesto com a gente mesmo. E aí, por conta disso, se a gente tem essa dificuldade, às vezes vale a pena procurar um terapeuta floral para conseguir te guiar nesse caminho florido. Por quanto tempo a gente vai tomar o floral? Tudo depende da natureza do problema ou do desequilíbrio em questão que a gente está vendo, tá? Nunca antes de terminar o frasco. O frasco vai levar entre 3 e 4 semanas para vocês consumirem ele. Se essa combinação de florais ela estiver fazendo efeito, a gente pode preparar uma segunda vez, né, e continuar a usar todos aqueles enquanto os sintomas estiverem persistindo, tá?
E aí, problemas agudos, ansiedade antes de um evento, por exemplo, a gente vai utilizar algumas semanas até chegar a data do evento. Agora, os florais de personalidade ou processos crônicos, a gente vai utilizar durante alguns meses, até anos, né? Porque lembra, a personalidade de vocês foi construída há 30, 40, 50 anos atrás, tá? Então, leva um tempo até a gente conseguir equilibrar. E nesse meio tempo aí, a gente pode colocar alguns florais agudos de acordo com o período de vida que tu estiver passando, tá? Então entendam que a fórmula do floral, ela é a todo momento ajustada de acordo com as novas demandas que tu vai tendo da tua vida profissional e pessoal. Contraindicação. Para quem às vezes tem dificuldade com o uso de álcool, a gente vai evitar então manipular o floral com álcool para criança, gestantes e lactantes, animais e pessoas que têm problemas etílicos, tá? Fora isso, qualquer pessoa pode utilizar em qualquer idade, tendo qualquer doença, o floral. Para vocês entenderem essa questão alcoólica, quando vocês mandam manipular, ele vem com 30% de um conservante alcoólico, que normalmente é conhaque, tá? Mas se porventura vocês mandarem manipular sem o álcool, aí é importante manter ele em geladeira para que ele não estrague com facilidade, porque o álcool é o conservante dele, tá? Onde vocês vão encontrar ou comprar? Farmácia de manipulação, então vocês vão encaminhar por WhatsApp a seleção do que vocês querem colocar no frasco, ou na internet vocês podem comprar cada frasquinho puro, que é daquelas imagens que eu passei para vocês, e é bem mais caro do que comprar na farmácia, né? Mas se vocês estiverem utilizando com uma certa frequência, pode ser que valha a pena o investimento. Aí existem algumas famosas que utilizam e difundem os florais de Bach. Então, a Gisele Bündchen já deu uma entrevista para Camila Coutinho, falando que ela tem o Rescue Remedy, né, que coloca 2 a 3 vezes na boca e me ajuda a relax, que ela falou que é um item que é essencial e está sempre na bolsa dela. A princesa Diana, quando era viva, ela também colocou em alguma entrevista que ela fez uso dos florais de Bach para ter que lidar com um voo de 23 horas de Sydney até Londres e que a fitoterapeuta dela fez a indicação, né, de alguns florais aí relacionados a pânico, choque e controle emocional, e que quando o avião pousou, então, ela relatou que ela se sentiu ótima e fantástica justamente por ter utilizado os florais durante essa viagem. E depois a gente tem a Emma Watson, né, que relatou que ela usa algumas gotas embaixo da língua antes de sair para se acalmar e que está sempre na bolsa de maquiagem dela um frasquinho de florais de Bach. Agora a gente tem uns outros produtos, além do floral de Bach mesmo, versão gotas, a gente tem alguns que misturam floral com óleo essencial. Então, para quem gosta dessa parte aromaterapêutica, existem sprays e aromatizadores nesse sentido. Então, né, para a gente começar a finalizar a aula, o que é importante a gente lembrar? Que os florais de Bach vão ajudar no controle do estresse e ansiedade, trazendo equilíbrio emocional e mental, o que contribui para a melhora da qualidade de vida das pessoas. A saúde existe quando a perfeita harmonia entre alma, mente e corpo. Conquistar e manter esse equilíbrio é responsabilidade de cada um. Mas aí lembra, né, gente, o floral sozinho, ele não vai fazer milagre, conforme foi comentado. Sempre que vocês estiverem passando por essas situações que a gente falou, de ansiedade, estresse, burnout, trauma vicário, lembrem de refletir sobre o estilo de vida que vocês estão levando e observem e ajustem aquilo que pode auxiliar nesse gerenciamento de estresse e ansiedade. Então, por exemplo, como é que está teu sono? Está conseguindo dormir o número de horas suficiente? Será que tu não tem que dormir mais cedo? Fazer algum daqueles rituais de higiene do sono, tá? Atividade física é muito importante também para esses controles. Alimentação, ter atividades aí de lazer e de hobby, ter uma rotina estruturada, principalmente para quem é autônomo, né, para não cair no burnout. Muitas vezes a questão do burnout vem justamente por a pessoa não conseguir ter uma rotina, ter sempre uma vida louca, tá? Verificar como estão os relacionamentos no todo. Então, se você se sente nutrida
pelas relações familiares, com amigos, amorosas, enfim. E pensar também se você tem com quem desabafar as questões sobre a profissão. Então, tu tem colegas para te conversar, professores da tua área, tu é assistido por algum terapeuta, tá? Para essa parte do trauma vicário, é essencial que vocês tenham um acompanhamento e que vocês consigam ter esse momento mesmo de desabafo. Lembre-se, não aguente tudo sozinho, né? Busque ajuda profissional. É importante a gente passar por acompanhamento terapêutico sendo terapeuta, porque a gente vai ter alguns momentos mais pesados, seja a nível pessoal ou profissional, que vão exigir mesmo esse suporte de um terapeuta. Mas se você gosta dessa parte de se autoconhecer, autoinvestigar, talvez tu queira ter um terapeuta para a vida toda, né? Então a gente pode buscar o auxílio terapêutico numa jornada mesmo de autoconhecimento, então com uma certa frequência, ou nos momentos mais pontuais da nossa vida. Seja você mesmo, orienta o Dr. Bá. Os florais ajudam nesse caminho a retornarmos à nossa essência, nos tornando a melhor versão de nós mesmos. Aí, para quem quiser estudar um pouco mais, eu indico esse livro. Ele é super fácil de ler, baratinho. Para quem vai nessas feiras do livro, às vezes é menos de R$10, mas vocês também encontram na internet, tá? Só digita lá, Florais Coleção Cara Zen. Pra mim, assim, ó, não que os outros livros não sejam bons, gente, mas assim, ó, é um livro que tu consegue deixar dentro da bolsa, revisar com frequência, né? O meu tá todo esguelepado, de tanto que ele é usado. E para estudar mais, vocês também podem estudar através de sites, né? Nesse revendedor, no representante que trabalha com os florais de Bá. E posteriormente, se vocês quiserem mesmo fazer formação em terapia floral, aí procurem também um curso nesse sentido. Finalizando, né? Outra citação do Dr. Bá. Enquanto as nossas almas estiverem em harmonia com nossas personalidades, tudo será alegria e paz, felicidade e saúde. O conflito surge quando nossas personalidades são desviadas do caminho estabelecido por nossas almas, seja por causa de nossos desejos terrenos, seja pela persuasão de outras pessoas. Esse conflito é a causa base da doença e da infelicidade. Não importa qual seja o nosso trabalho no mundo, engraxate ou rei, proprietário ou camponês, rico ou pobre. Enquanto estivermos realizando aquele trabalho de acordo com os ditames de nossa alma, tudo estará bem e podemos ficar tranquilos porque qualquer que seja a posição em que tenhamos sido colocados na vida, seja ela superior ou inferior, ela contém as experiências necessárias àquele momento da nossa evolução e nos oferece as melhores vantagens para o nosso desenvolvimento. Então, assim, o que eu quero que vocês saiam dessa aula dentro da cabeça de vocês? Que a gente cuida do outro sem esquecer da gente e a gente cuida da gente sem esquecer o do outro, né? Enquanto dentro dessa nossa profissão de terapeutas. Keep calm and drink your floral. Mantenha calma e tome o seu floral, tá? Pingue aí as suas gotinhas. Caso vocês tenham gostado dessa aula, queiram aprender mais, vou falar um pouquinho então o que vocês conseguem encontrar aqui no meu canal do YouTube. Então tem um vídeo sobre o meu caminho como terapeuta de shiatsu. Caso vocês tenham interesse em enveredar por essa área, lá eu conto, né, como que tem sido aí as minhas descobertas de desenvolvimento nessa área do shiatsu. E tem um vídeo, né, uma aula grande também, quase 1 hora, sobre óleos essenciais no inverno. Além de eu contemplar essa parte dos óleos essenciais específicos para as queixas do inverno, eu faço antes todo um apanhado sobre as principais informações que vocês precisam saber para poder aplicar, né, utilizar os óleos essenciais, seja em vocês, seja no atendimento, de uma forma segura, tá? Então vale bastante a pena essa aula aqui. E para quem quiser os meus contatos, né, tem o meu site, o YouTube, que vocês já estão, Instagram, TikTok, tudo é a mesma pessoa, tá? O mesmo arrobinha. Então, muito obrigada, gente. Até a próxima.